gravar. O microfone pode ficar. Vou fechar aqui. Então, vamos compartilhar agora. Se quiserem, pode voltar para ficarem no anonimato, sem problema nenhum. Bom, gente, para começar do começo, e todo mundo ser feliz, a hidrostática é a parte da física que estuda, averigua, investiga, né? Quando você submete uma força ou estressa um sistema líquido, né? Porque o gasoso é mais trabalhado nos gases ideais. Aí a gente fala dos líquidos. E a primeira impressão que a gente tem é como são os líquidos. E uma maneira de você caracterizar um líquido, porque o líquido é uma coisa muito volátil, né? Acetona. Vamos dar o exemplo da acetona. A acetona a 36 graus, 37,5, nessas falsificadas paraguaias, 32 graus, vira vapor, né? Deixa de ser um líquido, vira um gás. Ainda mais nesse El Niño, segunda versão apocalíptica, é o mais tradicional. Então, o que é densidade? Densidade é uma característica física, né, que determina uma relação daquela substância. Que relação? A massa de uma substância, né, com o seu respectivo volume, mas não é qualquer massa, não é qualquer volume. A massa tem que estar numa unidade de medida específica, gramas, e o volume em ml ou centímetros cúbicos, que é justamente o equivalente do ml em medidas cúbicas. Existe uma outra medida que é justamente equivalente a gramas por ml ou gramas por centímetros cúbicos, que é quilograma por decímetro cúbico. Mas aí fica para uma outra conversa, brincar com unidade de medida, tá certo? O mais importante da densidade é que existe uma que tem que estar dentro do teu peito e guardada no teu coração. É justamente a densidade da água. É 1 grama por ml. Isso parece uma besteira, mas é muito significativo. Porque o cara pode falar assim para você: considere 100 gramas de água. Aí tu vai pensar com a tua mente. Eu não peso a água na balança, eu olho o volume dela. Então, 100 gramas de água é equivalente a 100 ml de água, porque a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se você tem 100 gramas, aquilo equivale a 100 ml. Isso é muito importante, saber a densidade da água, tá? A densidade dos líquidos é uma coisa presente no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Combustível adulterado. Como é que os caras fazem os exames lá? A princípio, colocam lá solvente na gasolina, no álcool, para adulterar. Mas depois que você centrifuga, bate, eles se separam. Os mais leves ficam para o alto. E aí o cara calcula até o percentual que foi colocado aquilo na bomba. Tá certo? Aqui tem o Sistema Internacional de Medidas, tem as correlações, só não colocaram nesse slide que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, tá certo? Vamos continuar nossa transcendência aqui. O outro nome de densidade é esse aqui, ó, massa específica. Como eu tinha dito anteriormente, você tem ali as substâncias e as suas densidades ou massas específicas. Se você quiser fazer um apanhado muito interessante, você perceba que a densidade ou massa específica do corpo humano, de uma pessoa mediana, é muito semelhante com a da água. E que a densidade do ar é muito menor do que a densidade da água.
E aí você pode se perguntar, como é que os pássaros voam? Né? Uma resposta que daqui a pouco a gente pode trabalhar ela. Está aqui, não vou perder tempo nisso, é para a gente saber e correlacionar a tabela. Bom, diferença entre densidade e massa específica. O que é uma coisa oca? Vou até voltar um pouco no que eu tinha dito. Os pássaros voam por conta do quê? Porque eles têm cavidades que deixam os ossos um pouco ocos. Algumas aves, né? E isso são pneumáticos, na verdade. Isso faz com que as aves voem. Importante. Densidade massa específica, vamos lá. A outra coisa que é importante na hidrostática é um conceito que a gente utiliza todos os dias. A pressão. O que é pressionar alguém? Você aperta um saquinho daqueles biscoitos porcaria, eles começam a se quebrar. Aquilo é um exemplo clássico da pressão, porque você emprega a força para poder diminuir o volume daquele biscoito. Travesseiro, desses aí que a gente compra por R$ 20 no mercado. Você pode amarrar eles que eles cabem em qualquer lugar. Você consegue reduzir o volume, porque você impõe força. E vamos pensar agora no conceito clássico de pressão. A força que você vai empregar em qualquer coisa vai depender do que você tem que segurar. Quer um exemplo? Uma criança pequena está com uma boneca da Barbie, uma menina. Vai apertar, abraçar, amar tranquilamente. Se você der um bicho de pelúcia que é do tamanho dela, ela vai carregar para cima e para baixo. Mas não vai conseguir apertar tanto quanto faz com uma boneca, né? Um outro exemplo clássico de pressão, nosso dia a dia, o ato de você se equilibrar, né? Você está com um calçado adequado, você consegue pisar tranquilamente. Se você está com o tênis apertado, ele vai doer o seu pé, porque ele está apertado, e você vai perceber, com o tempo, por ele ter a menor área, ele ser menor, você vai acabar tendo que fazer mais força para compensar a área que ele não está ocupando. Tá? Então, a pressão é força por área. Quanto maior a força, né, que você exerce num determinado local, numa determinada superfície ou área, maior vai ser a pressão. Mas eu chamo a atenção para o seguinte: força e área são inversamente proporcionais. A equação me fala isso. Por quê, professor? Porque a força está no numerador, está em cima, e a área está embaixo, no denominador, né? Essa relação, toda vez que você escutar a palavra relação ou razão, é uma divisão, tá? É importante. Aqui embaixo está colocando uma unidade padrão, que é o Pascal, igual ao Newton, que é a força, por metro quadrado. Metro quadrado é unidade de área. Qualquer letra elevada ao quadrado é unidade de área. Só que eu acho muito importante abrir um parênteses aqui. Essa unidade internacional, ela tem que ser lembrada que a gente vive na Terra. E aí existe a pressão que o Torricelli obteve, né? A pressão padrão que a gente utiliza. A gente até chama esse padrão de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A pressão é de 1 atm ao nível do mar. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, em homenagem ao Torricelli, que fez o experimento clássico dele. E esse mesmo 1 atm não é igual a 1 Pascal, tá? Ele é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Mas isso é uma discussão para outro dia. Não quero mexer com unidade de medida. Mas quando as pessoas falam de sistema internacional, elas associam, às vezes, 1 Pascal a 1 atm, e não é a mesma coisa. O atm, atmosferas, é a medida padrão.
tá? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A temperatura é na escala absoluta, Kelvin. Assunto para mim para outro dia. Vamos lá. Alguém levanta a mão? Eu vou aqui no celular, pode perguntar. Eu vou olhar Sim. para Falando ainda de pressão, isso se aplicaria também a, por exemplo, você retirar o ar de um objeto para fazer, por exemplo, um travesseiro ficar menor, ocupar menos espaço? Ou menos volume. menos volume? E entendi. Seria também ou Ó, não? Não se com aplica? certeza. Toda vez que você, de alguma maneira, ó, eu vou até um conceito mais tranquilo, não, mais básico, que é a inércia. O que é inércia? É justamente a resistência que qualquer corpo tem de entrar em movimento quando está em repouso ou de sair do movimento quando ele está com velocidade constante. Quando você aperta, você tira o cara da situação de estática, tira ele da situação de inércia. Você vai deformar, mas o que é submeter um estresse? É submeter uma força. Você está Uhum, submetendo ele a uma força para que ele se amolde ao que você precisa. E a entendi. pressão tem essa característica. Isso é tão dominante que qualquer organismo vivo que execute um mergulho e passe de 10 metros, você vai ter 2 ATM na tua cabeça. Um ATM fora da água e um ATM dentro da água. Você vai ter 2 ATM de pressão no seu corpo. A cada 10 metros aumenta em um ATM. Se você mergulhar mais de 100 metros, você vai ter novos gases, que não são o oxigênio e o gás carbônico, circulando na tua corrente sanguínea. E para você voltar desses 100 metros, tu tem que voltar muito devagar para que esses gases parem de pressionar seus vasos, seu sistema circular. Caso contrário, você tem formação de bolhas, porque Por você isso, sobe às rápido. vezes, a pessoa sangra e tem episódio de desmaio. Embolia, uma embolia. Tá. Quando a coisa é grave, a embolia se torna pulmonar, formação de bolhas no pulmão, embolia cerebral, aí é finals. Aí por isso que a pessoa tem que ficar numa câmara hiperbárica, para que o corpo elimine esse gás que está lá pressionando os vasos sanguíneos que não foram feitos para isso. Deixa eu fazer uma transposição disciplinar mais ampla. Isso Hum. acontece com as células animais e com as células vegetais. A célula animal não tem muita resistência. Quando ela sofre a osmose, né, ela está no Uhum. meio hipotônico, a água começa a invadir o interior da membrana plasmática, ela fica no seu volume máximo e ela estoura. Uhum. Ela não suporta. Já a célula vegetal tem uma parede celulose, que é o parede celular, que tem muita fibra e que é hidrofóbica, não Uhum. se mistura com água. Então, quando ela fica túrgida, enche de água no meio hipotônico, ela não estoura. Tá, tá. Então, a pressão, no caso osmótica, ela é ferrenha. Uhum. E a gente, quando mergulha, acontece um fenômeno de osmose. Por conta da pressão, os gases entram no nosso organismo, né, no momento que está respirando lá. Eu ia perguntar isso para você, professor, porque eu sempre ouvi que essa questão do subir rápido demais depois que você mergulha a determinada profundidade tivesse a ver com pressão, mas é a pressão que gera gases. Na tua corrente. Uhum, uhum, O problema é o teu sistema respiratório, porque a tá. 100 metros, tirando aqueles sujeitos que dão aqueles mergulhos profissionais, mergulhos esportivos, o Uhum, mergulhador que vai trabalhar lá, o trabalhador do mergulho, ele vai estar dentro de um ambiente que ele vai respirar gases diferentes do que tem uhum, aqui dentro, normalmente. Então, o nitrogênio é um desses gases. Tem um grande período de narcose também, né? O uhum. cara morrer envenenado com nitrogênio. É um pouco do que aconteceu com aqueles mergulhadores, É aquilo que aconteceu com eles. não é? Porque faltou. Não, na verdade, eles ficaram tempo demais e faltou
Faltou oxigênio. faltou oxigênio. Mas mesmo assim, se aquelas pessoas tivessem sido resgatadas, pelo menos um com vida, ia ficar numa câmara hiperbárica há muito tempo para Uhum, poder despressurizar o uhum. sistema sanguíneo todo, E circulatório. teve, inclusive, profissional do salvamento, né? Não me lembro o nome agora, que ocorreu a mesma coisa. Ele tentou ir para resgatar e acabou perdendo a vida também por causa dessa questão, né? O mergulho profissional ele tem muita vítima, gente. Uhum, Muita vítima mesmo. É muito comum. Eu tenho essa aula, eu posso depois dar para vocês darem uma olhada. Eu uhum. gosto do assunto também. Agora, minha Obrigada. estimada Fran, deixa eu aqui para o Kelvin, Vamos lá. né? Aqui, isso cai no Enem, no PISME direto. Como é que funciona o teorema de Stelvin? Quando você põe o seu dedo dentro de uma caneca com água, você rompe a tensão superficial, enfia o dedo lá dentro, né? Você mexe o dedo, você percebe que tem uma pequena resistência, mas tem. Então, essa pequena resistência é uma massa líquida que está na tua cabeça, né? Então, a pressão para um cara que está aqui, ó, nesse ponto B, ela tem a pressão atmosférica aqui em cima, na cabeça dele, está do lado de fora, e ele, por si só, por estar nessa profundidade, eu não quero nem falar do ponto A, estou falando da atmosfera. Se quiser esquecer, tudo bem que seja o ponto A. Você tem o desnível, né, a profundidade que você está, que é H. Você tem que ter a força gravitacional, que todos os corpos que estão na Terra têm essa ação dessa força, né? Nós que somos corpos que tem tamanho e tem massa, a gente está sujeito à força gravitacional em qualquer ponto da Terra. Quando você fala dos átomos, aí a mecânica quântica são outras regras, outras leis, com todo respeito, esquece tudo que você conhece, que o troço é bem diferente. Tá? Mecânica quântica, outros 500. Física moderna. Mas na física moderna de vocês, eu quero falar só de radioatividade, porque radioatividade é um tema que está presente. 4 anos de guerra Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, e nós temos lá os Estados Unidos e Israel tentando sacanear o Irã, que tem uma reserva de urânio infinita. Enfim, você tem um corpo aqui embaixo, e esse corpo está submetido a uma pressão acima dele, que é PA, né? Essa PA, a diferença de profundidade chamada de H, como é um corpo que está na Terra, tem a gravidade e tem a densidade do líquido que está ali, no caso é a água. Tudo isso vai submeter ao corpo B uma pressão B. É isso. Para o corpo não sucumbir, ele fica ali, não é boiando a palavra certa, tem um pouco de empuxo, né? O que é empuxo? O próprio líquido vai pondo ele para cima, exerce uma força contra ele, assim como ele exerceu contra o líquido. Quando você bate com a palma da mão na água, ela não entra de uma vez. Você sente, para entrar de uma vez, você não pode usar a palma da mão na horizontal, tem que entrar com ela na vertical. Aí tu entra direito. Você diminui a superfície de contato. Isso em tudo na física e na química é desse jeito que funciona. Tá certo? Vamos continuar aqui. A questão das medidas que eu tinha falado com vocês. Um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. É isso aí. Porque a gente se confunde nas questões quando fala sobre isso. Legal que tem aqui. Um ATM proporcional a 76 centímetros de mercúrio. Essa medida centímetro ou milímetro de mercúrio é por conta do experimento de Torricelli, que foi feito no metal líquido, né, no metal líquido, que é o único metal líquido que é o mercúrio. Na verdade, não é o único, não, tem mais um. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Mas para a gente aqui da ciência, a gente fala muito do mercúrio. Bom, caixa d'água no alto do morro para ninguém ficar sem água. Por quê? Tendo um reservatório lá em cima, o que acontece?
a água vai ser distribuída para todo mundo lá embaixo. A caixa d'água que está no alto do morro só não pode ficar vazia, porque aí todo mundo abaixo dele vai ter sempre água na caixa. O que acontece? Se o reservatório fica vazio, dá ar no cano. Depois, mesmo tendo água lá em cima, o ar não deixa passar a água para baixo. O que você tem que fazer? Ir no seu banheiro, pegar o rabicho e tirar. Tirou o rabicho, vai tirar o ar, vai dar aquela cuspida, e aí o ar vai embora e vai continuar, vai circular tranquilamente. Classicamente, eu tenho aqui um pistão, um cilindro menos, com a boca menor, né? E aqui B tem a boca bem maior. Aí ele correlaciona a altura que está essa parte que é mais estreita com a altura que você tem aqui, do outro lado B. Como está aqui. Se você for olhar apenas pelo tamanho da saída, é mais estreito. Mas quando você tem alguma coisa que é mais larga, a boca mais larga, vai ter mais volume. Então, essa quantidade que sobra para cima fica aqui, ó, espalhada. Basicamente, se o líquido é o mesmo, é basicamente isso. Está te falando que a pressão em A é igual à pressão em B. Maravilhoso. Só deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse Mi aqui é a densidade, tá? O outro símbolo da física, da matemática, da química, para massa específica ou densidade, é esse Mi pequenininho aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Desculpa. Esse Mi, só isso. Então, a pressão em A vai ser o quê? A pressão sobre ele, mais a densidade, a gravidade e essa altura aqui. Tá lá. A pressão sobre esse ponto externa, mais a densidade do líquido, a gravidade que todos os corpos estão expostas e o desnível, que é isso aqui. Quem que é a pressão no B? Mesma charopada. A pressão que está aqui em cima, esse pé zero, mais a densidade do líquido, que é a mesma do outro cara, que vai poder cortar depois, mais a gravidade, e é o desnível. Tá lá. E aí, ele cortou os termos semelhantes, que era gravidade e gravidade. O que vai sobrar? O líquido A vezes o desnível, igual a densidade do líquido B vezes o desnível. É uma equação matemática que é fruto dessa igualdade. Tá? O que eu acho fundamental compreender é que eles se equilibram uma questão muito simples. Porque você não pode, o líquido não vai transbordar nem de um lado nem do outro. Eles vão chegar a uma posição que eles vão ficar uniformes. Por conta do quê, professor? Porque a pressão aqui, a atmosfera aqui fora, é a mesma. A pressão exterior é a mesma. Então, como você vai ter aqui uma pressão aqui de um ATM, aqui de um ATM, eles vão ter o mesmo nível. É por conta disso. Cada pressão exterior ou pressão atmosférica. Olha aqui, ó, o exemplo do pedreiro. É que ele deve estar cortado isso aqui. Os pedreiros, para nivelar dois pontos em uma obra, costumam usar uma mangueira transparente cheia de água. É isso aí. Mas é uma coisa simples de entender. Como a pressão externa é idêntica, os pontos A e B tendem a ter a mesma pressão sendo exercida sobre eles. Tá? PA igual a PB. Vamos lá. Agora a gente chegou no princípio de Pascal, que é um princípio que está todo dia no seu pé quando você está de carro, quando você pisa o freio, na cadeira do seu barbeiro, né? A pressão hidrostática, ela é qualquer deformação que você faça num líquido de um lado, o outro lado vai perceber ela de maneira igual. O líquido propaga a força que você emprega. Não sei se está muito pequeno aí. Aqui tem um pistão. Você vai apertar aqui o pistão, literalmente.
A força que você imprimiu aqui vai se propagar e vai fazer esse aqui subir. Como aumentou o volume, aumentou a boca, a força se propagou e levantou isso aqui. F1 aplicado em A1 é proporcional a F2 aplicado só ao BA2. Eu não acho que você deva decorar a fórmula, você deve entender o conceito. Se você tem uma mangueira que está conectada a 1 quilômetro a uma cadeira, e essa cadeira ela não tem nenhuma entrada de ar, nem nada externo nela mexendo. O que você aperta de um lado, na seringa, vai fazer a cadeira levantar tranquilamente do outro lado, né? É justamente o que acontece no freio de um carro. Você tem lá, nos carros não tecnológicos, né? No nosso Uno da vida, Celta, Corsa, você vai apertar o cilindro mestre, né? O cilindro mestre tem uma válvula, tem uma mangueirinha com fluido que vai até a pastilha de freio. Quando você aperta, ela retém, né? Porque você colocou força. Com o tempo vai comendo, né? O disco de freio e você tem que trocar ele, tem que trocar o fluido também, porque ele também se desgasta, né? Mas a grosso modo dessa forma que acontece. Pode perguntar que eu estou ouvindo. Esses brinquedos de robótica feito com papelão, tem alguns que usam esse princípio também, né? Seringa. Ainda hoje eu fiz um, Ah, Fran. que legal. Ainda hoje eu fiz um lá na posse. Eu fiz uma garra hoje e fiz um braço hidráulico. É muita física sendo aplicada na prática, né? Minha estimada, Fran, Aristóteles, Arquimedes, foi tão tinhoso que ele pegou um espelho enorme e calculou mais ou menos onde teria os navios ali pela entrada da maré, botou o espelho côncavo, refletiu o raio do sol nas velas do navio e botou fogo. Aristóteles, né, foi lá e fez uma garra imensa e fazia balançar para quebrar tudo. O fogo grego, né? E outras coisas mais. A É, aplicabilidade da física é o tempo todo na vida, né? as ciências da natureza, elas Uhum. caminham com a tecnologia. Qual que é o fundamento da tecnologia? Facilitar a nossa vida, velho. Mas, Sim, sim. né, Acho você que é tem o que... jeito mais fácil, inclusive, de aprender física química é entender ela aplicada na vida, porque senão nem faz sentido, né? Para fazer sentido, eu vou além. Esses sujeitos aí que a gente está falando agora, eles são da antiga Grécia. O que motivou a Platão, Aristóteles, Aristoteles, Leucétrito, Demócrito, todo mundo, toda essa rapaziada a pensar? Eles eram anti-zoroastrismo. O que é zoroastrismo? Quando um cara não consegue explicar por que tem um trovão, fala que foi Deus que fez aquilo. Quando eles começaram a explicar a natureza e provar a explicação, eles quebraram um paradigma muito grande, que era a dominação pela ignorância. Anos mais tarde, sem todo respeito às raízes de todos aqui, a Igreja Católica fez a mesma coisa com suas questões dogmáticas, as imagens, as homilias, né? Eu me lembro quando de tenra idade, que até hoje eu tenho pavor daquela imagem de Jesus Cristo na sexta-feira da Paixão, todo de rosto coberto de sangue. Aquilo causa medo, pavor, temor, né? Então, o zoroastrismo foi isso aí, quebrar esse paradigma de atribuir a Thor, o trovão, Uhum, a Zeus, o trovão, a uhum, Afrodite, o amor, né? Ao Hellfest, um ferreiro fazer espada, e aí uhum, a Hades ser dono do inferno, tentar explicar as coisas como elas são, né? O Stephen Hawking, aquele cientista que morreu na cadeira de rosa, quando ele uhum. falou que o universo era um buraco de minhoca, em que você não conseguia prever tempo e espaço, que era só uma ilusão, ele botou a física de cabeça para baixo, gente. Botou. Porque tudo que vocês conhecem na física clássica só é verdade
porque não chegaram ao fim do universo ainda. Continua infinito. O dia que falar assim, ó, chegamos no fim do universo, tudo vai por água abaixo, né? Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei uma frase de agradecimento que é igual a epígrafe, né, que é a escrita da tumba lá do Isaac Newton. Se eu cheguei onde eu cheguei, porque eu debrucei em ombros de gigantes. No caso do Isaac Newton, Copérnico e Galileu Galilei. Então, a física foi construída fundamentalmente por esses caras que não tinham televisão, não tinham internet e construíram o saber pela observação, velho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quando eu mandar Muita os slides, influência no Egito também, né? nem me fale. O moleque botou aqueles blocos lá, toda a medicina, processo Sim. de mumificação, e vou vir aqui para as Américas. Como é que os maias, os incas construíram esse monte de cidade bacana? Entendeu? Matemática, física, tudo, né? Absolutamente tudo. Aí tu vai para o Oriente, para a turma lá do Oriente. Quando os cruzados foram para a Europa, achavam que ia pegar o pessoal andando pelado e correndo atrás um do outro. Bateram a cabeça. A sociedade é muito mais desenvolvida. Tem um livro Sim. chamado Ibicina, livro da alma. Se tu ler ele, tu vai entender isso. Um choque de cultura. O modo que nós escrevemos os números é a escrita dos árabes. Mabatahan, podem ler esse livro, O Homem que Calculava. É livro de criança, né? E assim, Tem até um filme sobre, né? Tem um filme sobre esse livro. é uma dinâmica muito, muito complexa. Gente, antes do Santos Dumont, eu esqueci o nome do cara. O maluco na cidade de Medina, ele botou asa e voou no estilo asa delta, filho. Antes do Santos Dumont. Voou, se quebrou todo, mas voou. Planou lá um tempo. Né? O Leonardo da Vinci, ele pensou no helicóptero, pensou em submarino, pensou em paraquedas, né? E para poder acabar com a biografia do cara, vem o pessoal aí que é meio ligado em coisa de gênero. O cara era gay, daí o cara é inteligente, pô. É assim, é complicado, mas o sujeito muito inteligente. Né? Ao longo da história, as pessoas que não tinham internet tinham que pensar, velho, para chegar a alguma conclusão. Nenhum navegador chegou aqui nas Américas, não foi Cristóvão Colombo que chegou aqui primeiro. Né? Por aqui há registros de egípcios que vieram para cá. Né? Há registros de vikings que passaram por aqui. Então, há registros. Infelizmente, a nossa história é pobre nesse sentido. Mas continuamos aqui com Pascoal. Então, o princípio de Pascoal é muito tranquilo de entender, gente. Se tu entender a alma, tu entende qualquer outra coisa. É você exercer pressão de um lado do líquido, o outro lado do líquido vai ter que exercer a mesma pressão. Se você tiver uma superfície maior, um volume maior, vai ampliar essa força. É o que acontece nesse exemplo que está aí do carrinho com a força 1. Tá? Eu não leio slide, eu prefiro explicar. A leitura eu deixo à vontade. Mas é fácil de entender. Não tem muita dificuldade, de boa. Tá? Arquimedes. Arquimedes fez parte dessa escola grega, né? 2098 a.C. a 2012 a.C. Ele foi contemporâneo de Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, filósofo que fez um sistema de taxonomia que até hoje a gente usa, a maneira que a gente nomeia reino, espécie, filo. Quem trouxe isso à tona foi ele. E como professor de Alexandre o Grande, foi agraciado por ele. Todo lugar que Alexandre o Grande passava durante os 10 anos de campanha dele, ele mandava animais, plantas, e o Aristóteles documentou aquilo tudo. Uma pena a biblioteca de Alexandria ter pegado fogo. Né? Todo o relato que a gente sabe desse tempo não é da fonte original, é de um frade, que teve acesso à biblioteca de Alexandria no século XII e escreveu. Eu sei disso porque, em parte da minha pesquisa de mestrado, eu tive que estudar esses escritos. Né? Eu falei um pouco sobre magnetismo, mas, enfim, não é o caso. E o Arquimedes, ele tem muita coisa que a gente conhece. Tal de eureka, de onde que veio esse termo eureka? Né? O rei Minos estava meio bolado, achando que alguém tinha roubado ele,
fazer uma coroa e mandou o Arquimedes. Se vira e descobre se ele usou todo o ouro que eu mandei para ele para fazer a coroa. Ele um dia passando, tomando banho lá, ele percebeu quando um corpo entra dentro na banheira de um recipiente com água, expulsava a água. E dependendo da massa do corpo, ia expulsar tanto de volume de água. Pois o diabo do cara foi lá e fez isso. Botou a quantidade de ouro que o rei deu e descobriu que o cara tinha roubado o rei. O rei foi lá e cortou a cabeça do cara. Esse é o princípio, né, de Arquimedes, fundamentalmente. Um líquido, quando você coloca uma massa dentro, ele vai expulsar parte da água e vai ter um empuxo também, tá? Aí tem a escrita do fluido, mas fluido é o líquido. Isso acontece nos líquidos, nos gases. Quem trata dos gases é o estudo dos gases, né? Não é essa parte da hidrostática. Mas é justamente isso, né? O empuxo, essa força que está relacionada à massa que você expõe um conteúdo líquido, tá? Aí você tem aqui as questões vetoriais, né? Sem, o empuxo tem o. Se você mergulha, você nunca vai mergulhar de dentro da banheira para fora, é de fora da banheira para dentro. Quando eu falo mergulho, é você deitar na água. Então, o empuxo, que é o que o líquido devolve para o teu corpo, está no sentido contrário. É basicamente isso, né? E a intensidade do empuxo é proporcional à força que você está empregando, a pressão que você está empregando, né? Só que a pressão que você está empregando aqui é chamada de peso do fluido deslocado. Só um nome pomposo para aquilo que a gente está conversando, né? Quanto que tem de intensidade aquele empuxo? Depende da quantidade de líquido que ele deslocar. Basicamente é isso. Olha o trem aí. O corpo parcialmente está boiando e o corpo que está imerso. Você tem essas duas situações aqui, né? Em que ele trata com muita tranquilidade. Vamos dar uma observada nisso que eu acho importante. Olha as situações aqui, ó. Quando a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido, né? O que acontece com ele? O corpo tem que afundar, né, gente? Tu tampa a pedra, ela é mais pesada, ela vai afundar. Mas é bom escrever isso fisicamente. Olha lá, a densidade do corpo é maior do que a densidade do fluido. Não tem impulso que mantém o cara em cima, né? Então a pressão do corpo é maior do que o impulso. O corpo tem que afundar. Isso para múltipla escolha é maravilhoso, tá? Questão do dia a dia. Tampar, você estava lá no parque ali, né, na subida, no final do Cascatinha de Teixeiras, tem um lago lá tampando pedra. A pedrinha bateu no espelho d'água, não afundou de cara por conta da tensão superficial, mas depois afundou. E aí? Como é que fica essa questão aí, pessoal? E o empuxo? O empuxo é menor do que o peso da pedrinha, por isso que afundou. E quando a pedrinha não afunda? Quando tu tampa o isopor, porque ele fica boiando, né? Porque o empuxo é igual à pressão, ao peso do corpo que tu tampou lá. Fica em equilíbrio. Está escrito aí. E ao contrário, quando a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, vai boiar, né? Vai ficar parcialmente submerso, igual o iceberg. O que aconteceu com o Titanic? Os caras só viram a ponta do iceberg. O negócio estava para dentro da água. De noite ninguém enxergou. Aí rasgou o casco do navio e acabou acontecendo o que aconteceu lá, né? Aqui tem uma equação. Empuxo é igual à quantidade de líquido que você deslocou, a pressão do fluido, né? O que é a pressão do fluido? Do que depende a pressão do fluido, né? O que é esse conceito de pressão? Massa e gravidade. Tá lá. É só isso, é uma questão matemática. É só isso. E essa massa aqui, ele substituiu por dV. Lembra da densidade? Densidade é massa sobre volume? Então, o que ele fez? Ele pegou a massa e substituiu dentro dessa equação. Densidade é massa sobre volume, né? Se você passar o volume para o outro lado, massa é igual a densidade vezes o volume. Ele fez exatamente isso. Substituiu a massa pelo seu correspondente dessa equação. Por que ele fez isso? Porque ele não tem a massa, mas ele tem a densidade e tem o volume, né? Então fica mais fácil para ele poder resolver.
A equação do empuxo depende do que, então? Da densidade do líquido, se for água é 1, né? 1 grama por ml, 1 grama por centímetro cúbico, do volume, o quanto ele colocou para fora, e a gravidade, que é a força que todos os corpos estão submetidos. Pode perguntar. Então, para resolver uma equação dessa, se eu não tenho a massa, eu posso substituir por densidade vezes volume, que eu consigo encontrar o resultado, é isso? Estimada aluna, sempre será assim. Tá, tá. Acho que terminou os slides, peraí, deixa eu ver. Acho que terminou. De boa mesmo. Parar de compartilhar um minuto para a gente dialogar. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu olhar para vocês para respirar um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Eu tenho mais uma sequência de 12 slides de termodinâmica. O que vocês preferem? Parar por aqui, eu mandar o material para vocês durante a semana fazer exercício? Ou avançar um pouco? É uma pergunta tranquila. E nessa tocada que a gente está aqui, nessa nossa tocada que a gente está aqui, está de boa para mim, né? Mas eu compreendo que o assunto é complexo, eu tenho essa percepção da complexidade para quem vê de cara, né? Uhum. Para quem vê de cara. Eu não sei como é para as colegas, mas para mim é importante porque eu não fiz ensino médio convencional, fiz magistério lá em 97. E depois disso não tive contato, então Deixa eu fazer uma eu não colocação sobre o sabia. magistério de 97. Hum. Está de 10-0 no terceiro ano do ensino médio hoje. É mesmo, mas aí E, eu aprendi física para ensinar para criança e não física de ensino médio convencional. Essa que é a minha dificuldade. Nem física, nem química, era aquela básica para ensinar para criança, diferente. não, eu entendo que não foi tão profundo, isso Uhum. eu entendo perfeitamente. E se Mas a gente pudesse avançar mais acho que tem 40, esquece 33 tempo, minutos, né? esquece tempo. Para mim seria ok, até umas Não, 9 horas, para mim seria ok, não sei se os ó, colegas concordam. tirando eu 2 vezes, somos 8 alunos. Você sabe qual isso quer dizer para mim que é muito rico, porque eu nunca dei aula para 8 alunos online. E olha que eu dei aula a pandemia toda. No máximo tinham 2, quando não 1. E quando eu falo isso, não é do Luísa Maim, não, de qualquer colega público, dos colegas que eu trabalho. Então, isso para mim é riqueza. Para mim, de boa, eu vou falar no mesmo tom, devagar, explicando tranquilo, um pouco de termodinâmica, então, tá? E vou mandar exercício e as recomendações do que você tem que copiar, o que você tem que fazer. Vou repetir: ciência exata só se aprende com memória gráfica, escrevendo e refazendo, por osmose. Ciências exatas é desse jeito, não tem outro jeito. Lá no Os mestrado, colegas eu terminei. concordam? Oi? As colegas concordam da gente ficar até umas 9? Não, vamos de boa. Não digo 9, mas mais 20 minutos de aula eu vou dar. Por mim, tá tudo bem, gente. Por mim também. Minha voz tá saindo? Eu acho que tá. Tá. Não, tá de boa, Mariana. Tá? Vamos lá, então. Maravilha. Let's go do the move, dá licença. Então, pessoal, não amedrontem com cabeçalho. 99% do material que eu tenho,
eu busco os materiais livres que já tem na internet, né? Hoje é melhor você adaptar as coisas que você fica mais antenado, tá? Gases ideais são gases ideais, é um assunto sui generis. Tem na física e tem na química. Agradeço a Melissa. E vamos lá para os meus estimados alunos. Os 3 estados da matéria, que na física também tem outro nome, variáveis de estado. Por que tem esse nome? Quem determina o que você é teu estado emocional, profissional. Aqui não é diferente. São 3 estados físicos que vão definir. Ó, essa história de 3 estados físicos, ela já está morta há muito tempo. Na verdade, a gente tem mais outros estados físicos, tá? Só que no ensino médio a gente não trabalha isso. Por exemplo, qual que é o estado físico do fogo, meu povo? Já pararam para pensar nisso? É sólido? Me fez ficar curiosa. Parece gases, mas será? Não sei. Fluido supercrítico. É um fluido supercrítico. Mas é um pensamento. Qual que é o estado físico da névoa? Qual que é o estado físico daquela nuvem durante uma erupção vulcânica? Tem uma nuvem que queima tudo, né? Qual que é o estado físico daquilo? Plasma. Aliás, quando você centrifuga o sangue, né? Quando você faz, como é que é o nome? Aquela coisa mole, esqueci agora. Pode ser. Gelatina é um coloide, né? O mocotó tirado do osso do boi, qual é o estado físico daquilo? Isso seria subcategorias do estado Isso da seria, matéria, não, subcategoria não, seria sentar para refletir sobre 3 estados físicos. E vou mais além. Os 3 estados físicos são dependentes da quantidade de energia que você absorve ou que você libera. Se você tem mudança de estado físico que ocorre mediante absorção de calor, você tem uma mudança chamada endotérmica ou endorgônica. Você retém energia para poder financiar a mudança de estado físico. De sólido para líquido, de líquido para vapor. Para ir para vapor, tem uma outra conversa. Que você pode fazer isso naturalmente com sol, evaporação, secar roupa, que você pode tentar fazer o café para visita, ebulição, porque está usando como fonte de aquecimento a chama, e você pode ter calefação, que acontece, por exemplo, dentro da panela de pressão. Você aquece a água pressurizando a água, né? Ou dentro de um micro-ondas. E esse fenômeno também acontece nos processos metabólicos, quando a gente come, né? Fundamentalmente. Nós somos uma enorme pilha eletroquímica. Enorme. Grande. Dependente de várias variáveis, mas agora nós somos. E qualquer processo de degradação alimentar envolve justamente isso. Não tem outro caminho. Tá? Sólido, gás e líquido são variáveis de estado, vão definir como está alguma coisa. Tá? Então, por isso que é importante estudar esses 3 caras. O estado vapor e o estado gasoso são primo-irmãos. Vapor ainda se consegue voltar para líquido espontaneamente. Por isso que um copo com água gelada soa. O cara está lá a 3 graus Celsius, dentro da geladeira. Você coloca num copo que está 30 graus num dia quente, com certeza a água vai querer evaporar, mas fica retida ali na superfície do vidro, porque, afinal de contas, está quente, mas não está tanto assim, né? Justamente por esse motivo. Já pararam para pensar por que o gelo boia na água? Aliás, acabaram de ver isso agora. Por que uma coisa boia? Porque o empuxo, né, é maior
do que a densidade daquele corpo. No caso do gelo, a água sólida tem uma porção de orifício, a estrutura química da água fornece um arranjo tão ideal que tem uma porção de buraco. No estado sólido, esse buraco não está ocupado por água, é buraco. Então, a massa específica ou densidade do gelo é menor que a densidade da água líquida. Se a densidade da água líquida é 1 grama por ml, a do gelo é 0,7, por conta desses buracos que a estrutura fornece. Por isso que ele boia. Bom, nome pomposo para variáveis de estado, equação de estado. Sem medo de ser feliz, a pressão é proporcional à temperatura, ao volume. Esse N é a quantidade de moléculas que está aqui, tá? É o número de mols. O estado de um gás está aqui, é definido pelo volume, pela pressão, pela temperatura. A quantidade de matéria é porque ele quer falar sobre massa. Aí tudo bem. E aí, uma grande decoreba. Eu gostaria que vocês também decorassem. No meu tempo de estudante, lá de 93, 94, ensino médio, PV igual a NRT. Piranha velha e não rejeita tarado. Essa é a decoreba. P de pressão em ATM, V de volume em litros, R, constante universal dos gases, vão te fornecer ela, 0,082, e a temperatura absoluta, que é a escala Kelvin. Falaremos sobre temperatura brevemente, não hoje. Já falamos sobre pressão hoje, tá? Quanto maior a força, maior a pressão. São diretamente proporcionais, porque estão do mesmo lado, estão no mesmo, não é um antagonismo, numerador, denominador. Então, se cresce a pressão, cresce a força. Mas se aumentar a área, a pressão diminui. Se aumentar a área, vai ter que fazer mais força. Vocês entendem essa relação? Quem está do mesmo lado é diretamente proporcional. Se tu aumenta um, aumenta o outro. Quem está inverso, está no denominador, é o contrário. Se você aumenta a pressão, diminui a área. Se você aumenta a força, diminui a área. Se tiver uma área grande, vai diminuir a pressão e vai diminuir a força. Colisão me lembra uma coisa que eu não vou falar hoje, mas eu posso falar agora. Energia cinética. Cine quer dizer movimento. Energia cinética é a energia que se movimenta. Ou seja, a energia relacionada ao movimento. Um cara parado tem energia cinética, a grosso modo? Não. Porque ele não está em movimento. Então, qual que é a energia que ele tem? Porque ele é um corpo. Se ele existe, ele tem que ter energia. Energia potencial. Entendeu a diferença, pessoal? Importante. Então, Eu acho que entendi, porque me veio à memória uma questão em relação, por exemplo, à água, né? A água nos seus diferentes estados, ela, na verdade, não está parada, né? Como é que eu vou entender isso que você está trazendo a partir dessa ideia de que as moléculas ali da água, elas não, inclusive no gelo, né? Ela não está completamente parada, ela só tem qualquer menos molécula, movimento. qualquer átomo, para viver no nosso universo, não pode ter a sua vibração literalmente parada. Uhum. Toda molécula minimamente vibra. Minimamente. Isso é tão importante que quando uma molécula atinge uma temperatura tão baixa que impede dela se vibrar, pode achar que é brincadeira, mas não é. Ela literalmente desaparece do nosso universo e vai para outra dimensão. Isso é um modelo matemático, tá? Nenhuma molécula pode deixar a energia vibracional, pode deixar de vibrar. Se isso acontece, ela passa para outra dimensão. Aí vem a questão dos buracos de minhoca. Se o sujeito está num regime cinético, que é tão pequena a energia, tão pequena que ele não consegue vibrar, ele vai deixar de existir nesse espaço e vai passar para outro espaço-tempo. Isso é consistência da física moderna para átomos. Ponto.
para a física newtoniana ou física clássica, corpos grandes, a energia cinética está relacionada ao movimento. Átomos se movimentam, tem grande energia cinética. Quando você aquece um gás, ele vai ficar com a cinética muito elevada, porque os gases ocupam qualquer espaço. Os líquidos ocupam qualquer espaço também, mas a velocidade com a qual um líquido ocupa um espaço é muito menor do que um sólido, do que um gás que está excitado. Ele tem muito mais cinética. O líquido ainda tem uma certa relação de um átomo com o outro. No gás, jamais. Por isso que o estado gasoso é um estado ou estágio de excitação tão elevado que você não volta nunca mais a ser líquido de forma espontânea. Falando sobre isso, universo, Big Bang. O que acontece no Big Bang? Explosão do ovo primordial. Houve uma dissociação muito grande que está acontecendo até hoje. Isso tem um nome: entropia, desordem, caos no sistema. Não sei até que ponto a mitologia pode ser chamada de uma coisa pagã ou ignorante. Na mitologia egípcia, Apófis, a serpente ou o buraco negro que vai engolir o mundo, é sempre impedido pelos raios solares que o pai lá do Osíris fica atirando. Se você fizer analogia com a entropia, é o que acontece com o universo. O universo ele explodiu, começou a se expandir e não voltou mais para trás, porque a energia foi tão grande que a imensidão, o buraco negro, a imensidão, não conseguiu alcançar. Não conseguiu. É uma expansão. Entropia elevada quer dizer que você tem muita energia, tem muita desordem, tem muito caos. Né? Então, a tendência de qualquer sistema de alta entropia é perder energia. Perder energia quer dizer que você é exotérmico, perde calor. Exofora, térmia, calor. Você perde calor, vai se resfriando. Na verdade, vai se equilibrando. Tá? É dentro desse bojo. Beleza, Fran? Maravilha. Aí, a temperatura aí. Propriedade que nos indica o sentido do fluxo de energia. É isso. Fluxo de energia. Calor é fluxo de energia. Se você está quente, você passa calor para o corpo mais frio. Isso tem um nome: equilíbrio térmico dos corpos. Isso faz com que os corpos dilatem ou se contraiam. Beleza? Seguindo. Lei zero é o equilíbrio, gente. Deixa eu botar aqui do jeito que todo mundo leia. Se A está em equilíbrio térmico com B, e se B está em equilíbrio com C, está todo mundo em equilíbrio. O nome disso aí é inferência. Se eu conheço Marcelo, Marcelo conhece Daniele, e se eu considerar que Marcelo é amigo meu e da Daniele, a gente se conhece. É a mesma coisa. Tá? Isso se chama inferência. Volume. Volume é justamente a superfície ou área que você ocupa. Aqui o exemplo maior do cilindro. Está lá. Lei de Boyle. Boyle-Mariotti. Ó, você tem 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Então, você tem lei quando você tem a temperatura constante, que é essa primeira lei aqui, lei de Boyle. É a lei isotérmica. Iso quer dizer igualdade, equilíbrio. Térmia é calor. É a lei da temperatura constante. Quando você mantém um sistema com a temperatura sem variação, o que vai acontecer? Pressão e volume são diretamente proporcionais. Tá? Pressão e volume. Ó.
PV é constante, pressão e volume. Desculpa, pressão e volume são inversamente proporcional, desculpem. O que quer dizer isso? Você tem um saco cheio d'água, quando você aperta ele, você bota muita pressão, você reduz o volume. E ao contrário, quando você tem um volume muito grande e sua mão não consegue pegar, quanto maior o volume, menor a pressão, porque você não consegue pegar com a mão. Tá? PV no início do processo é igual a PV no final do processo. Eles chamam isso de P1 vezes V1, que é início do processo, igual a P2 vezes V2 no final do processo. Tá? O que é mais importante do que isso é que esse é o único gráfico dos três que vocês vão ver que tem curva, é esse aqui. O nome dessa curva aqui é curva isotérmica. O que quer dizer isso? Ó, lá em cima você tem pressão elevada. Então o volume tem que ser pequeno aqui, né? Volume. A pressão está alta em cima, o volume é pequeno. Desculpa, o volume aqui é bem próximo de zero. Quando você vai reduzindo a pressão, o volume vai indo embora, vai aumentando. É o único dos três gráficos que é uma curva isotérmica, tá? Se aumenta, se diminui a pressão, você tem que aumentar o volume. Se você diminui o volume, tem que aumentar a pressão. É o único que é uma curva. É o único. Pressão e volume são. Isso aqui quer dizer proporcionalidade, tá? Esse símbolo aqui. Eu ia perguntar justamente isso, esse símbolo é de proporcionalidade, não inversamente proporcional. Não, inversamente proporcional porque ele está no denominador. Ah, ok. Mas é um símbolo específico para Proporcionalidade. proporcionalidade. Para Ok. substituir isso, tem que botar uma constante. Igualdade com uma constante. Não. Tá. Ó, no início, P1, 1 atm, V2, 2 litros. Com o tempo, você aumentou a pressão, né? Se você aumentou a pressão, olha lá, para 2 atm, o volume se reduziu à metade. São grandezas inversamente proporcionais. Bem descrito aqui. Vamos fazer o exercício disso. Vou mandar para vocês. O Charles Ogiluzak foi um sujeito muito respeitado, porque ele conseguiu fazer experimentos com balão atmosférico a mais de 20 mil metros de altitude. Tá? Ele foi um cara muito, mas muito respeitado. Muito. Baros quer dizer pressão em latim. O princípio de Charles Oley, que o Charles estudou, foi o princípio que estudava os sistemas. Que sistemas? Sistemas que têm pressão, volume e temperatura. Antes, na lei de Boyle, a temperatura é constante. No Charles, é a pressão que é constante. Pressão em latim quer dizer baros. Então, a lei do Charles é a lei isobárica. Charles ou Gay-Lussac, os dois estudaram juntos, tá? É uma reto gráfica, tranquilo. Tá? Aqui ele já está falando dos outros princípios. Espera aí. Ele já foi logo para a segundo tipo de equação. Terceiro tipo, né? Que é quando primeiro você mantém a temperatura constante, depois a pressão e, por último, o volume. O volume é isocórica ou isovolumétrica. Volume constante. Isócoras. É um nome muito antigo esse. Olha a lei de Lussac de Charles aqui, ó. Você tem um balão que está cheio de ar, alta cinética, não é água fervente, temperatura ambiente. Se você colocar esse mesmo balão numa bacia cheia de água gelada, ele vai, por conta do resfriamento, ele vai murchar. Isso é um experimento clássico da física.
Quando a gente fala do termo gás ideal, esse é um termo muito poderoso, porque tanto faz se o gás que você tem é o oxigênio, ou se o gás, de alguma maneira, você obteve o urânio. Quando eu falar que eles são gases ideais, o comportamento vai ser o mesmo. Não vai ter, desculpa, não vai ter variação de comportamento. Eles são gases ideais. Então, a idealidade é que todos tenham o mesmo comportamento, independente da natureza do gás, tá certo? E a lei do Avogadro anda nesse sentido. Literalmente, é você entender que existem as pressões parciais, elas são justamente o que vai dar o conjunto atmosférico. 76% da atmosfera é de nitrogênio, oxigênio cerca de 11%. O hidrogênio 7, 8%, o resto é todo mundo. Então, a lei, o princípio de Avogadro, se você tiver um gás estudado numa condição padrão ideal, que condição padrão ideal? 25 graus Celsius de temperatura, pressão de 1 atm e volume de 22,4 litros, que é o volume ideal, você vai ter um comportamento também ideal, né? Você tem aqui hidrogênio, você tem aqui cloro, duas entidades químicas distintas. Se você colocar os dois no mesmo recipiente, você vai ter os dois volumes. Vai ter os dois. Eles vão se ligar, não tem nenhum problema com isso, mas a quantidade de massa que tem aqui dentro é o somatório dessas duas coisas. Por quê? Porque ninguém escapou, tá? Tô aqui. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez nem seja mais adequada, não, mas é para eu conseguir entender isso que você explicou agora. Aqui você está dizendo que em volumes iguais de gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, ele contém o mesmo número de moléculas independente da identidade química. Minha pergunta é, isso seria, por exemplo, se eu tiver a mesma quantidade, né, de uma de zinco e cobre, seria isso em formato de gases? Eu estou tentando só Vou mais além que você. Esse Hum, princípio do Avogadro é a lei de ação das massas. Você conhece isso com outro nome. hum, Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Traduzindo na química e na física. O somatório de reagentes, o somatório de substâncias no início da reação vai sofrer a reação química, mas quando virar produto, vai ter a mesma quantidade de massa ainda. entendi. Aqui você tem dois volumes de duas substâncias diferentes que vão reagir e vão formar o HCl em dois volumes. Mas a massa disso tudo é igual à massa dos dois separados. Ok. Os dois Porque somados e sumou, né? separados. Tá, Beleza? entendi. Ok. Obrigada. É isso, professor. Ó, a equação de Keplerion é justamente isso aqui. Lei dos gases perfeitos. E juntaram tudo numa equação só. Não tem que aprender de onde veio. Tem que entender a equação final. Vamos lá. Um gás, para ser chamado ideal, você tem que avaliar três coisas: pressão, temperatura e volume. Tá? As três coisas. E para você avaliar qualquer sistema, você tem que saber como ele está no início e como ele está no fim. Isso acontece aqui. Vou mostrar a equação. Essa você já conhece, PV igual a nRT. Tranquila. Já conhece isso. Além dessa equação, você tem P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Não está aqui, mas tem que saber ela também e a gente vai abordar ela também. Mas, de qualquer maneira, vocês já conhecem PV igual a nRT. Piranha, não conhecem não, apresentei hoje. Piranha, velha, não rejeita tarado. O N é número de mols.
é a quantidade de matéria. Número de mols é a quantidade de matéria. Pressão e volume, constante universal dos gases e temperatura. São as unidades, são os pormenores. Eu vou mandar material para vocês. Vou apontar, tem que copiar isso, tem que fazer isso. Meninos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Para de compartilhar. Para de compartilhar. Deixa eu me olhar. Professor, essa aula fica gravada. Se preferir também, não precisa mandar para a gente, não. Fica aí para poupar tempo para o senhor, porque essa aula fica gravada. Não, de boa, de coração, para otimizar o processo. Eu faço isso no meu cotidiano. O Meet, assim, tem 3 coisas que eu não queira fazer. As minhas turmas têm 40 alunos, então Meet não funciona. Laboratório de ciência não funciona. Eu só faço experiência dentro da sala de aula porque eu tenho controle maior. E mandar material, eu faço toda hora. Tranquilo, né? Uhum. É de boa, para mim é de boa. Esse senhor tá no céu, gente. Mas aqui é cambada de preto safado que quer estudar. Teve um filme também, assim, um filme meio pesado, porque é Terror no Fundo do Mar, já tem 1 e 2, que fala dessa coisa de como submergir, né? Não sei se é essa a palavra certa, da pressão. Passou no quente, no tubarão, né? Os mergulhadores, tem 1 e o 2. Terror no Fundo do Mar, se eu não me engano. E segunda-feira agora passada também passou sem seu áudio, um filme professor. falando sobre mergulho profundo. Dois, assisti um. E segunda-feira agora passou falando do Einstein. A segunda-feira a tela quente passou agora, sobre física. Muito bom também, falando sobre a bomba atômica. Oppenheim? Foi Oppenheim, passou? Isso, passou. Passou segunda-feira agora. Também, Qual foi o filme? Eu não tenho televisão, falando sério, quase não vejo televisão. Esse nome que o senhor falou. O filme é esse nome que esse físico. Ele não era formado, graduado em físico, ele era vendedor de sapato, mas ele foi diretor da associação lá, né, de física. E aí mostra o Einstein e tem todo o processo ali em cima da construção da bomba atômica. Deixa eu terminar, assim, desses assuntos que a gente está tratando hoje, que eu vou lá na radioatividade e a gente vai falar um pouco desses caras, né? Na verdade, a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki foi a bomba de criança pequena. O outro projeto desses caras é muito mais doentio. É a bomba nuclear, não é que você arrebenta o núcleo, é aquela que você funde 2 núcleos de hidrogênio com outro hidrogênio para dar um átomo de hélio. Gera mais energia que um sol, mais de 400 mil graus Celsius. Não foi feito até hoje porque não tem tecnologia, graças a Deus. Infelizmente, o lado negativo da tecnologia e das ciências é tentar se brincar de criador. Ovelha Dolly, bomba atômica, criação in vitro. Tudo isso aí, a pauta, né, agenda, costumes, tem muito a ver com isso, né? Já parou para pensar que as maiores potências do mundo são todas potências nucleares? É assim, olha, se você não comprar o que eu quero e fizer o que eu quero, eu posso apertar o botão. Vladimir Putin faz isso. O Trump faz isso toda hora. Ameaça as pessoas. Né? Então, a arma nuclear é um instrumento de dominação. Sim. A tecnologia de fertilização in vitro se tornou algo surreal. Uma bancada de comércio. A tecnologia de transplante de órgãos se tornou tráfico. Tem mais tráfico de órgãos de pessoas do que tráfico de droga hoje nos aeroportos internacionais. É uma questão muito paradigmática. Até que ponto o conhecimento traz poder? E que tipo de poder ele traz? Quando eu fazia faculdade de 95 a 2002, que eu peguei todas as grandes greves da universidade do Fernando Henrique, deram 1 ano e 8 meses,
A internet vai revolucionar, vai aprender. Que revolucionar? Andamos para trás, gente. Rede social, essa doença aí, ó. Todo mundo doente com tela, esses moleques tudo doente com tela, não conversa, não se relaciona, né? Não sabe nem pensar, né, professor? Nem pensar. Matando o outro, uma coisa assim, surreal, uma geração morta, oca, entendeu? Essa questão da IA é preocupante, né? Também. A IA... Final dos tempos. Leitura de mundo cruel. Entendeu? Eu dou aula para eu estou na linha de frente. Eu sou ponta de flecha. Dou aula de física para ensino médio de colégio público. Ontem de manhã, não, toda quinta-feira de manhã, na aula de 7 horas da manhã, eu tenho aluno meu, já fumou baseado, bota perfume para não sentir o cheiro, e eu prefiro que ele fique assim, que ele não me incomoda. Entendeu? Pergunta para mim, negro de periferia, não quer estudar. Eu sou a favor dos auxílios. Eu sou contra o CRAS que não fiscaliza. Os caras ganham auxílio, não quer trabalhar, não quer estudar. R$200 é mundo para eles, gente. É um troço louco. Louco. A minha geração, eu tenho 49 anos, a gente queria ir embora de casa, queria comprar casa, queria casar, queria ganhar o mundo, passar na faculdade. Os caras não querem passar, eles não querem fazer mais Enem, não, gente. Esquece isso. Eu não sei se você viu, professor, mas saiu uma matéria recente de um professor, acho que norte-americano, estadunidense, né, que reprovou todos os alunos, ou quase todos, 90% dos alunos, porque eles sequer leram o que eles escreveram na avaliação, porque ele colocou um código oculto no comando que não era possível ser lido, a não ser pela inteligência artificial. Um truque que é utilizado, né? Ou você coloca a letra em branco para que ela não seja vista pelo aluno, ou você diminui a fonte para um ponto, sabe? Para que a pessoa não consiga ler. E ele colocou o termo Madagascar, e a redação precisava ser sobre Revolução Industrial. E aí os alunos sequer leram o texto e deixaram lá, porque a inteligência artificial criou um texto sobre a Revolução Industrial falando sobre Madagascar, que não tinha absolutamente nada a ver, reprovou praticamente todos os alunos. Assim, é surreal. Hoje eu estava correndo prova, lista de presença que eu passo, os caras colaram, erraram igual, vieram balançar a cabeça e falou, gente, olha a lista de presença, um do lado do outro. Vocês erraram a mesma coisa. Eu botei um sorrisinho na prova, ó, tenta de novo. E assim vai, velho. Cara, assim, eu tô amortecido, eu não esquento cabeça, entendeu? Não faço julgamento de valores. A pessoa que vai ser prejudicada, mas a depender da área que ela for atuar, vai prejudicar outras pessoas, né? Fran, não vai atuar em área nenhuma, eles não querem trabalhar, velho. Esquece isso. É sério. Não vai prejudicar ninguém, não querem. É surreal demais. Não, eles não querem, esquece isso. Agora, tem um movimento também contrário, que está, assim, crescendo muito. Esse movimento da pessoa voltar a fazer um crochê, ir para um sítio, ir para isso. Tem esse movimento, sim, só que é pequeno, né? Mas existe. A pessoa buscar o vinil, buscar artes, né? Então, quer dizer, trabalhar em cima também, e tem que ser o equilíbrio, né? Ó, eu tenho 6 alunos, crianças, no mini curso de robótica que eu dou aqui em Lima Duarte. Tem uma moça que vai com o filho dela sempre, que ela não trabalha com a condomínio dela. Eu tenho um menino que é aluno meu, que é filho de professor, que trabalha comigo. Pergunta para mim qual que é o mais focado, mais educado. Pergunta para mim. Não é o filho de professor. Sabe por quê? As pessoas não têm tempo nem para educar os filhos. Esperam que os outros eduquem. Com um ponto de interrogação. Você não pode zelar com meu filho, não, tá? Então, eu não sei como fazer. Problemático, né? Deixa eu te perguntar, professor, e aí não tem... aliás, tem a ver com o que você trouxe agora. Você disse que dá aula de robótica para crianças. Você faz isso no período de férias?
Não. Pergunto isso por causa da distância, né? Eu queria muito, eu tenho 2 netos, uma de 6 e um de 9 anos. E eu queria muito que eles fizessem, estava até procurando na UF aqui algum cursinho, coisa rápida de robótica, ia ser maravilhoso para eles. Eu tive essa iniciativa porque minha esposa abriu um curso de redação aqui na cidade que eu moro, em Lima Duarte. E o meu mestrado, eu fiz um mestrado em ensino de física com o Paulo Menezes, que tem até um livro escrito sobre brinquedos educativos. E eu faço, já no meu mestrado, comecei a fazer esses brinquedos. E para poder entender os brinquedos, tem que entender de ciência da natureza. E aí, tem aula minha que eu faço um robô hidráulico, tem aula minha que eu mexo com eletrônica, de fazer um circuito simples, fazer uma lanterna, tem aula minha que eu faço eletrônica em placa de protoboard, que é placa eletrônica. Eu vou dando os caminhos que o cara tem que entender para poder fazer um robô. Robótica é um termo que depende demais do cara entender de ciência da natureza, né? Física, de química, de uma maneira geral. É a minha primeira turminha, minha primeira experiência, né, nesse curso. Como eu sou dessa área e acabei mexendo com isso, e eu estou fazendo material didático, os materiais, estou aí, né, nessa correria. É um curso de 8 aulas de 50 minutos, né, e aí eu me organizo para poder estar fazendo isso, entendeu? Nunca pensei em Juiz de Fora. Não, até hoje não pensei em Juiz de Fora, mas já que tem essa demanda de não ter ninguém, eu posso até ver de repente uma possibilidade, sério mesmo, né? Eu quero fazer coisa que eu gosto e o termo robótica ele é muito amplo e nós da ciência da natureza temos que ocupar esse espaço e esse espaço é nosso, entendeu? Porque senão entra os charlatães, entra os que aprendem no YouTube e aí arrebenta com a gente. Beleza? Ô, neném. Também tem um aqui que dormiu já encontrou o lugarzinho dele lá. Meninos. A quantidade de criança que vai deixar a tela, ou pelo menos diminuir a quantidade de tempo de tela, porque é apaixonante você fazer isso. Eu fico vendo, às vezes, né, rápido tem essas propagandas de como é feito os mecanismos, né? E eu fico pensando, nossa, seria incrível se os meus netos pudessem fazer um curso desse. Agora tem um professor que, quem sabe, vai criar um curso desse aqui em Juiz de Fora. Gente, se tiver demanda, não tem nenhum problema de alugar uma sala aí, não. Mas é sério mesmo. Se vocês tiverem filhos aí, ou sobrinhos, gente, vamos lá. Tem que ver. Não manda um vídeo desse de uma aula minha, uma hora dessa aí. Legal. Ó, gente, muito me bom. põe lá no grupo de vocês. Me põe no grupo de vocês que eu mando material lá. Sem problema nenhum, não vai me ocupar em nada. Gratidão. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Oi. Boa noite. Tchau. Tchau.